Olha aí, estamos em 2021 aqui, vivendo numa época que história de super-herói é coisa de adulto, são os super-heróis carniceiros. Nesse Omelete TV aqui a gente vai discutir se super-herói ainda pode ser coisa para criança. É isso aí, mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo aí para aquele seu amigo que fica trazendo sempre esse debate aí nas rodas de conversa. Esse debate não vai morrer nunca, porque esse debate ele tá acontecendo aí pelo menos desde a era que você começou a ter história lá com drogas, super-herói embriagado, super-herói alcoólatra. Então o super-herói ele já está acompanhando o crescimento do seu público aí, ó, há pelo menos 70 anos, entendeu? Então imagina a idade desse fã agora. Eu acho que talvez a questão ela converse mais com a fantasia. Eu costumo dizer que a fantasia ela transcende idade, porque ela conversa com elementos que fazem parte, elementos essenciais da jornada de toda pessoa, né? O aprendizado com as figuras paterna e materna, a jornada em busca de uma responsabilidade que vai fazer você se tornar uma pessoa, né, relevante para o mundo no futuro, etc. Eu acho que a boa fantasia, as grandes obras, tipo Star Wars, por exemplo, você bota para uma criança assistir os filmes bons de Star Wars e ela vai se conectar com os elementos de acordo com a idade dela, claro, mais simples. Já a pessoa, né, jovem vai se conectar com coisas que estão conversando com aquele período ali, talvez dele descobrindo os relacionamentos, etc. E a pessoa mais velha vai entender talvez a jornada do herói, né, da heroína, os desafios ali metafóricos para os desafios do mundo real. Eu vejo mais ou menos assim. Sim, eu acho que é aquilo que o Resto falou, não tem como essa discussão de acabar, porque a galera sempre volta nisso. Eu acredito que tem muita questão também deles sempre darem um reboot assim, no personagem para ele voltar a ser mais infantilizado e agradar o público infantil também. Ou então eles fazem versões, né? A mesma versão que a gente tem do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas, mais sério e tudo, vai ter um Batman mais engraçadinho ali, mais infantilizado para uma criançada poder assistir, né? Mas vocês reparem que, justamente, você tem essas duas versões, vamos dizer aqui, da Liga da Justiça. Você falou do Batman, eu vou expandir. A Liga da Justiça jovem, né? Já esqueci o nome, porque tem tanto ali pra criança, né? Teen, sei lá o quê. E a Liga da Justiça, sei lá, do Zack Snyder, tudo preto e branco e para adultos, eles tudo sofrendo. Mas os elementos principais do próprio Batman continuam, né? A responsabilidade, de tal, né? A coisa da importância dos pais ali, o que marcou o cara, a missão dele. Aqui são simplificados e quando você é adulto você se conecta com faz uma conexão, como eu falei, alegórica com coisas da sua própria vida. Eu acho que essa discussão ela está voltando, como a gente falou no começo aqui, é uma discussão que existe desde sempre, mas ela está voltando com muita força porque desde o 11 de setembro, que aliás é bom lembrar que em 2001 estreou o primeiro Senhor dos Anéis e foi um sucesso que ninguém esperava, porque é aquilo, né? Quando você tem as suas certezas sobre o mundo completamente abaladas, você se refugia na fantasia e você se refugia também nas suas certezas ali do mundo maniqueísta, do bem contra o mal, entendeu? Eu acho que é por isso também que os filmes de super-herói, eles prosperaram nesses últimos 20 anos aí, só que ao mesmo tempo agora você meio que, como se você se sentisse obrigado a realmente a ver o mundo como super-heróis veem o mundo, é aquela coisa do bem contra o mal e tal, e todo mundo sabe que o mundo real é muito mais complexo, né? Mas você acha que os filmes de super-herói que hoje estão fazendo esse grande sucesso, eles ainda têm essa visão maniqueísta aí do bem contra o mal? Porque se a gente, né, por exemplo, o próprio Thanos, que podia ser realmente tratado como uma coisa, eu sou o grande bandido e tal, até como é um pouco Darkseid. Darkseid é muito mais, fazendo paralelo, né? Ele é muito mais monstrão do mal, quero conquistar tudo, do que o Thanos, né? Que tem meio que uma ideologia ali de balanço. Você pode não concordar com ele, mas você entende o ponto do cara. Você ainda acha que a gente está muito maniqueísta nos filmes super-heróis? Eu acho que a gente tem casos aí que são muito pontuais, mas se você for ver o gênero de modo geral, o gênero, o que ele diz? O vigilante é o cara que é responsabilizado ali, ele é o substituto do Estado, ele é o substituto da polícia, ele é o substituto das instituições, para dizer, olha só, você me deixa aqui, a responsabilidade vai ser minha, eu vou salvar todo mundo. Do mesmo jeito que tem o cara nas redes sociais, o governador, que fala, eu vou vacinar você, eu vou te salvar e tal. Tipo, ele está assumindo para si um papel do super-herói.
porque as instituições faliram, o Estado ele está ausente. Então você meio que substitui realmente todas essas instituições aí pela figura do super-herói. E aí os filmes de super-herói, eles validam isso. The world's on fire. And you think all's forgiven? I'm not looking for forgiveness. And I'm way past asking permission. E não tem nem como a gente fazer essa discussão sem trazer esse cara pra cá, que é o Alan Moore, que ele fala a mesma coisa que o resto tá falando aí, que tipo, muitas pessoas elas fogem da sua realidade mesmo, da vida, assim, e os problemas, pra ficarem presas nesses mundos fictícios, assim, dos quadrinhos, dos filmes. E ele faz até um paralelo ali com as eleições que elegeram o Donald Trump, né, como os filmes de super-heróis nessa época estavam, tipo, fazendo muito sucesso, e as pessoas não estavam prestando atenção no que estava acontecendo realmente no mundo real, sabe? Elas estavam mais interessadas nas bilheterias. Então não tô falando que uma coisa complementa a outra, né, como ele mesmo fala, mas ele percebe como as pessoas gostam de sempre voltar pros quadrinhos ou pros filmes pra fugir da sua própria realidade e não aceita as responsabilidades que tem, né? Eu acho que casa muito com o que o resto tá falando também. E eu acho também que tem uma questão do tipo de escapismo que a gente tá falando. Claro que a gente concorda aqui que é um escapismo, tô entendendo que sim, mas eu acho que tem aquelas obras que não têm uma preocupação de fazer essa alegoria tão clara, ou até mesmo sutil, mas ela tá presente ali com o mundo real, né? Usando esses arquétipos, né? Que a gente, isso aí ele tá querendo dizer, olha que bacana e tal. E outras já não, realmente é uma coisa completamente feita para te tirar da realidade, para te divertir, né? Tipo uma comédia romântica, que é um exemplo que se costuma muito usar, né? Uma coisa que você sabe que você vai assistir ali, ou um filme de ação realmente de tiroteio, sei lá, de aventura, uma coisa que não vai te ensinar talvez uma grande lição e serve como uma viagem ali onírica para depois quando você volta, agora eu tenho os meus problemas. Acho que vale também, né? Então, eu acho que aí nesse ponto, a gente assumindo que o gênero realmente ele substituiu muita coisa do nosso imaginário aí, a gente chega no ponto dos super-heróis carniceiros e dos filmes de super-herói, das histórias de super-herói, que são tipo tudo pós super-herói, porque o cara que cria quadrinhos, o cara que lê quadrinhos e gosta de filmes de super-herói e acompanha, ele sabe, por mais que ele use aquilo como uma forma de escapismo, ele sabe que aquelas fórmulas já se esgotaram. Então você parte realmente para histórias que fazem comentários sobre o próprio gênero. Você tem o The Boys, inclusive esse comentário, na maioria das vezes, ele é feito de um jeito super cínico, ou violento, ou pessimista. Então você tem o Zack Snyder e os filmes dele, seja o Watchmen, seja o Liga da Justiça, ou Batman vs Superman. Você tem o The Boys, você tem o Invincible agora, que é uma coisa do Robert Kirkman, que também é um comentário sobre o gênero de super-heróis, com uma chave violenta. Então você tem histórias que são contadas dessa forma, porque todo mundo já entendeu que o gênero em si ele está esgotado, né? E essa ideia do super-herói como o grande salvador da pátria e tal, isso não, todo mundo usa isso, mas isso também está esgotado. I'm sorry for all the pain I caused. I know. Eu acho que tem essa coisa realmente do super-herói estar já cansado, né, na mente daqueles que já estão lendo há muito tempo, e começou a ser desconstruído por esses artistas que a gente comentou. Mas eu acho que também, eu não sei, uma pergunta, você acha que também é uma forma de maturidade você começar a forçar um pouco aquele super-homem que no começo era maniqueísta, né, bonzinho, vou prender os bandidos aqui e tal? Você acha que é um amadurecimento bem-vindo do personagem começar a questionar se ele deve fazer isso ou não? A própria guerra civil ali da Marvel, né? Tem uma discussão disso, né? Tipo, o Estado é que tem que proteger você. Eles falam, mas o Estado não tá protegendo o super-herói, principalmente nos quadrinhos. Essa discussão é melhor nos quadrinhos, né, da guerra civil. Poxa, mas o Estado falha. E se não fosse por nós aqui, que somos civis, super-heróis, o mundo tava acabado e tal. Mas essa discussão chegou já no MCU, né? Tanto que a própria dinâmica, o conflito entre o Homem de Ferro e o Capitão América é baseada nisso, né? Qual a sua visão de mundo, como você entende o lugar do super-herói no mundo e tal. Então isso já está incorporado até no grande blockbuster que são os filmes do MCU. Pois é, cara. Sim, eu acho que tem também um fator que quando a gente fala que é pra adulto, tipo, eu tenho certeza que vocês aí, principalmente, eu não li Cavaleiro das Trevas só há mais de 18 anos, né? Tipo, a gente lê quando era moleque também, porque a gente procura esse tipo de conteúdo um pouco mais sério, né? Que foge ali da coisa mais infantilizada mesmo pra criança. Eu acho que os filmes estão indo também um pouco nessa pegada assim,
Mas o que acaba atrapalhando, fazendo aspas aqui com a mão, é que tem a classificação, né? E nem o próprio Deadpool é um filme que muita molecada gostou, muitos adolescentes, mas ele tem ali a classificação dele que é para maiores de 16 ou 18 anos, se eu não estou enganado. Então acaba nem todo o público conseguindo chegar nele e isso vira um atrativo também, né? Porque tudo que é proibido, você querendo ou não, as pessoas vão querer ali também, né? Não, cara, se você for pegar a produção que é feita hoje em dia, assim, eu gosto da exceção, eu gosto das coisas que fogem à regra. Também. A regra hoje o que é? A regra hoje é você apostar no que é proibido, por assim dizer. Sim. Que é o super-herói que fala palavrão, que são histórias cínicas. Você tem o Deadpool, você tem o The Boys, você tem o próprio Invincible, que estreou agora no Prime Video. Pra mim, o que foge à regra e o que seria realmente transgressor nesse caso é você voltar completamente no tempo e fazer uma coisa que seja ingênua, que seja otimista. Sim. Por isso que eu gosto muito do Kid Cosmic, que é um desenho que estreou na Netflix esse ano, do criador das Meninas Superpoderosas, porque é uma história de super-herói infantil, assim, que é super otimista e que volta com valores que estão totalmente fora de moda, como você pensar no próximo e não em si mesmo e tal. Então, pô, pra mim isso é o que é realmente proibido, por assim dizer, sabe? Tipo, porque é completamente transgressor num cenário desse. Mas é que a gente tá na era também dos quadrinhos ali dos anos 90 do anti-herói, né? Se a gente for ver, o cinema tá seguindo a mesma cronologia que os quadrinhos seguiu. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo crossovers aí de editoras. Mas agora a gente tá naquele momento dos quadrinhos que é tipo, nossa, o anti-herói é da hora. O Venom ganhando filme, sabe? Tipo, personagens que eram vilões se tornando anti-heróis pra agradar mais o público. Então acho que a gente tá tendo isso. Eu concordo que tem uma coisa de... a gente tá meio que refazendo o ciclo dos quadrinhos, mas eu acho que também é isso que o Hessel falou sobre meio que uma... A gente tá vendo uma bolha, acho que prestes a estourar. O próprio Hessel já falou isso algumas vezes, né? Sim. Eu lembro do Hessel falando muito isso sobre o resgate, o efeito Stranger Things da coisa, né? Tipo, brother, tudo agora é resgatando coisa dos anos 80, vai chegar uma hora que essa bolha estoura e ninguém aguenta mais, né? Eu não sei até onde essa... Eu acho até que a desgraça aí da pandemia, ela no entretenimento, ela me parece ter até causado uma coisa positiva para os filmes de super-herói, porque deu um espaço, né? Deu um intervalinho em que as pessoas voltaram a sentir saudade das histórias de super-heróis, esses arquétipos aí, né, gregos. Porque senão eu acho que, aliás, por mais que tenha dado esse espaço, eu acho que vai acontecer em breve isso que o Hessel está falando. As pessoas vão ficar cansadas do herói cínico, do super-homem que toda hora está se questionando se ele deve salvar o mundo ou não, porque eu sou o último filho de Krypton, não sei o quê. Eu acho que as pessoas vão começar a serem atraídas por essa originalidade de novo, né? Que não é nem original, né? Mas é um resgate, tipo, é o herói que é isso aí, eu tô aqui para salvar vocês, entendeu? Eu não quero só o Batman sempre chorando pelos pais. É o Batman que, beleza, entendi o sofrimento, eu transformei numa coisa boa. E agora é isso que eu quero aqui para minha obra. Essa bolha, ela é comprovada historicamente. Aí você tem a vida útil dos gêneros, ela segue esse ciclo. Você tem os primeiros filmes, eles estabelecem as regras. O segundo ciclo mostra realmente a maturidade do gênero. E aí você vem para a paródia e você vem para os filmes e as histórias que comentam o próprio gênero. Então, sei lá, tipo nos anos 60, você tinha os faroestes do Mel Brooks, porque já era paródia dos faroestes que fizeram sucesso lá nos anos 30, 40 e 50. Então você tem realmente, historicamente, uma bolha que vai pegar os filmes de super-herói, porque já está pegando. O que você tem mais hoje são as paródias. E são as histórias que fazem comentários sobre o próprio gênero do super-herói. Tipo, o Zack Snyder, ele fez o Watchmen na época errada. Ele fez o Watchmen na época que os filmes eles estavam no auge. E ele queria fazer um filme de super-herói do pós. Você fala muito isso. Tanto que o The Boys é o Watchmen hoje em dia, né? O The Boys e o próprio o Watchmen na televisão, na HBO, eles estão vindo numa época que está pedindo justamente esse tipo de história. E aí, beleza, o gênero do super-herói ou ele vai se reiniciar, ou ele vai realmente virar uma coisa de nicho com essas histórias mais pessimistas, que são histórias para adultos. Se a franquia Todo Mundo em Pânico ainda estivesse em ativa, a gente ia estar vendo um monte de filme parodiado aí desses Vingadores, do The Boys e por aí, né? Falta aquele, como é que é? Não é mais um filme de super-herói, como é que é o nome? Super Hero The Movie, né? Sim, tem um filme desse, já fizeram. Pra você ver como o gênero... O Libélula, porra, o gênero ele já tá na prorrogação aí faz muito tempo, porque esse filme do Libélula já tem uns 10 anos, entendeu? É do Homem-Aranha, a gente tá esticando, foi do Homem-Aranha. Lâminas de titânio cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante.
Agora, isso que você puxou aí justamente do The Boys está fazendo nessa essa paródia, eles são uma paródia, e os outros parecidos, às vezes eu fico pensando assim, e as crianças, os jovens, que pegam essas obras que são pastiches ou paródias dos super-heróis antes de pegar as obras dos super-heróis originais? Eu fico pensando muito isso, assim, como é que um moleque, uma menina que começa a absorver, tudo bem que o The Boys não é pra criança, né? Mas, digamos, o Deadpool, que o Load bem lembrou aí, porra, uma molecada de 13 anos tá vendo Deadpool. Vamos dizer que essa galera nunca leu um Homem-Aranha, entendeu? Uma Mulher Maravilha, sei lá. E aí ela começa com o Deadpool. Provavelmente quando ela chegar numa Mulher Maravilha, num Homem-Aranha, ela vai assim, pô, que cara chato, brother, entendeu? Ele não mata ninguém, né? Ele prende, você prende o bandido. Mas é por isso que o Homem-Aranha continua sendo muito popular, porque como o personagem ele fica sempre ali entre a adolescência e o fim da faculdade e tal, você é meio obrigado a contar histórias que continuam preservando uma essência do super-herói da Era de Ouro, aquela coisa mais... não o Homem-Aranha, né, porque ele é da Era de Bronze, mas daquela coisa otimista e tal. Eu acho que não por acaso... o Miles Morales é o grande personagem, que é uma porta de entrada hoje em dia para quem é pré-adolescente, adolescente, para o mundo dos super-heróis. Porque ele realmente tem essa coisa dos valores antigos que não é corrompido pela piada e tal, e pela autorreferência, embora tenha muita piada e muita autorreferência no Homem-Aranha. E eu acho também que o que acontece é o seguinte, quando você é moleque, você tá naquela coisa disruptiva, de eu tenho que ir contra os meus pais, eu tenho que ir contra o sistema, né? Eu sou revolucionário, exatamente, rebelde. E aí você vai buscar esses personagens que são revolucionários também. Eu acho que justamente o que acontece é que conforme a pessoa ela vai amadurecendo, isso cansa, né? Isso começa a cansar, tipo, o caos ele não sustenta, né, o andamento da sociedade e da vida. Então a pessoa talvez é o que a gente costuma ver, né? Ah, legal, comecei aqui com uma Image, como você falou, né, dos personagens também disruptivos e tal, Rip Claw, todo mundo tem garra, né, na Image todo mundo tinha uma garra e uma pochete, e era forte, né, o tecido da Image, que tecido é esse, né, que as pessoas vestem, você vê a veia do cara. E aí eu acho que conforme você vai ficando mais velho, é igual você, mulher, que come um hambúrguer, você só gosta de comer hambúrguer, porcaria, batata frita, porque você quer aquela explosão de sensações. Conforme você vai ficando mais velho, você fala assim, tá, mas e aí? Qual é o que tem por trás desse personagem? Ele só quer explodir tudo? É o lobo, né, que só quer sexo, drogas e rock and roll? Não, mas o que mais que tem aqui? E aí isso que o Hessel puxou, quer dizer, você começa a resgatar, descobrir esses personagens que são mais tradicionais, mas quando a gente fala de valores tradicionais, não é porque eles são velhos, mas porque eles funcionam. Sim. E aí eu puxo até o que o Hessel falou do Homem-Aranha, porque eu conheci o Homem-Aranha quando eu cheguei ali nos meus 15, 16 anos, eu já estava me comparando com ele na questão do trabalho, de tipo ajudar a tia em casa. Então aqueles valores que o Peter tem, você consegue trazer para sua vida real e se ver nele, sabe? Tipo, o que o Homem-Aranha fazia aqui? Tem que trabalhar, arrumar uma namoradinha, ajudar a tia. Então isso é legal. Por isso que acaba que os super-heróis, eles são sempre conectados com o panteão dos deuses e heróis gregos, né? Nada mais são do que isso. Às vezes você mistura aqui os super-heróis que muitas vezes representavam um único deus, né, grego, né? A jornada daquele personagem, daquele herói ali, da Grécia Antiga, ela ensinava a criança, né? E continuava ensinando depois os adultos ali, quando viam as histórias sendo contadas nas praças, etc., esses valores que a gente está falando. Então, normalmente a jornada do herói é justamente isso. Ele, no começo, ele é caótico, ele briga com os pais, ele briga com o sistema que controla o mundo dele, e aí ele nega a missão. Aquela jornada clássica ali, né, do Campbell. Então é meio que a gente está refazendo nos heróis isso. Nada mais são do que os heróis e deuses gregos, eu acho. Por isso que continua funcionando. Não é uma coisa para criança. Talvez o herói é uma coisa, assim como o herói grego, para seres humaninhos. E você aí, ó, você acha que filme de super-herói, história de super-herói é para seres humaninhos ou é para adultos? Tem que ser carniceiro, sim? Diga aí nos comentários o que você acha dos super-heróis em geral e do que você acha das histórias que estão sendo contadas hoje em dia. Não esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e apertar aí, ó, o sininho das notificações.